Então, amigos, hoje eu gostaria de falar de uma pessoa que eu tenho muita admiração, que eu tenho muita estima. Confesso que a conheci recentemente, deve ter mais ou menos 2 anos que eu acompanho as suas redes, alguns de seus vídeos e podcasts, e recentemente foi alvo de um cancelamento esdrúxulo da extrema-direita, dos bolsonetes. Tudo isso porque ela resolveu falar aquilo que é óbvio, aquilo que é algo pacificado na academia, no debate acadêmico. Eu estou falando da antropóloga pesquisadora Lilian Schwartz, ou Schwartz, não sei como é que se pronuncia, eu sou péssimo com o alemão. Então vamos lá, por que ela está sendo cancelada? Basicamente porque foi feito um estudo do IBGE, um estudo com muita profundidade, natureza multidisciplinar, e as conclusões desse estudo, né, ele tem obviamente um caráter antropológico, ele diz respeito à nossa formação enquanto DNA, enquanto miscigenação, cujos resultados apontam que os homens, o brasileiro do sexo masculino, ele tem muito mais herança do branco e do europeu do que as mulheres. As mulheres, por sua vez, trazem em seu DNA muito mais marcas da miscigenação ligada ao povo originário e também o que foi escravizado aqui no Brasil, ou seja, os indígenas, o negro, o que corrobora com essa perspectiva antropológica que nosso período de miscigenação ele teve como baliza ali as relações de poder. E usando o termo mais adequado, que explica melhor, assim, é fruto do açoite, é fruto da moléstia. E a Lilia Schwartz, ela simplesmente deu um murro, né? Ela resolveu falar isso usando o termo mais pesado, que foi o estupro. E isso acabou causando um terremoto, né, nesse continente mental que habita aí o Zé Cruzada, esse pessoal aí monarquista, medievalista, né? Que resolveram todos eles se manifestar e crucificar a Lilia Schwartz, fazendo com que até liberais café com leite, como aquele Pedro Doria, resolvesse entrar na dança desses obscurantistas malucos aí. O cara chegou a dar um exemplo, véio, de que a bisavó dele casou com 12 anos, assim, falando que a gente não tem por onde julgar perspectivas e visões de mundo de 3 séculos atrás. É isso mesmo, gente. Ele usou esse argumento. Ele falou que a bisavó dele casou com 12 anos e que pra época ok e tal. Não, não foi um açoite ali da liberdade daquela bisavó dele. Não foi, não. Ela entrou nos cortejos ali com o bisavô dela, que já devia ter seus 40, né? E tá tudo bem. Passou da menarca, meu amigo, ó, é dentro. É nojento esse povo, né, cara? Nojento, nojento. Eu não sei como classificar, sabe? Eu acho que devia ter novos termos, novas definições da língua portuguesa, porque falar que esses caras são asquerosos, são abjetos, eu ainda acho que tá na escala do elogio. Então, assim, eu fico tentando entender o que passa na cabeça dessa galera. Será que eles imaginavam que quando, né, aquele europeu branco que estava aqui no Brasil por um motivo ou outro, via uma escravizada ou via uma indígena, pensava algo em torno de, vou iniciar os cortejos ali com aquela menina, pedir a mão em casamento, colocar a coisa ali no altar de Cristo. Isso aí também a gente pode problematizar dentro da perspectiva do patriarcado, mas vamos considerar que isso aí é legítimo também e que mesmo com 12 anos, né? Vamos supor. Mas vocês acham que aconteceu assim, gente? Só pensar, pô. As relações eram de poder. Índio não tinha nem carteira de identidade. O negro escravizado, tão pouco. Então, assim, a pessoa tem que ser muito estúpida, assim, ignorante num nível incalculável para pensar que a miscigenação no Brasil, o processo de miscigenação no Brasil, aconteceu dentro de uma perspectiva ética, da liberdade de escolha da mulher. Tem que ser muito ingênuo, tem que ser muito idiota pra pessoa acreditar que foi assim. E assim, uma coisa tem que ficar bastante claro, né? Inclusive eu vou reagir aqui a um artigo que um Zé Cruzada desse aí publicou, também descendo o cacete na Lilia Schwartz, que ele quer passar a ideia do seguinte: se a pessoa concorda com essa afirmação que a Lilia Schwartz fez, ela é contra a miscigenação. Não tem nada a ver com ser contra a miscigenação. Tem a ver com você reconhecer que houve um processo hostil da formação miscigenada brasileira. A pessoa hoje em dia, que ela é fruto disso, eu não tô falando que ela é uma pessoa ruim, né? E não tô falando que a avó dela foi açoitada, mas talvez a penta-avó dela foi. E isso não faz essa pessoa uma pessoa ruim, uma pessoa, sei lá,
que a gente deva excluí-la. E isso não tem nada a ver, isso é uma tentativa desonesta de fazer uma inversão, simplesmente porque a pessoa tem uma opinião científica. E a bem da verdade, esse povo despirocou porque isso acaba revelando, né, se a gente for colocar dentro da perspectiva moral, aquilo que essa gente sempre foi. Eles não tinham crivo ético quando estava no período da colonização. Na verdade, cara, a colonização, Brasil Império, tudo isso é fruto de uma grande invasão. Foi feita pelos portugueses, que eles tentam pintar isso aí como uma jornada missionária, mas era porque Portugal já estava assim, aos trancos e barrancos, vendendo almoço para comprar a janta. Eles tinham lá a escola de navegação muito boa, né? A escola de Sagres e tal, a Inglaterra também. E eles resolveram tocar isso aí por uma questão de sobrevivência, e não de uma questão missionária, né? Uma questão, né, maior, como esse povo aí do Brasil Paralelo e esses medievalistas monarquetes quer fazer você acreditar. Mas eu fiquei de fazer aqui também um react de um artigo de um desses bolsonetes Zé Cruzada, que ele tenta colocar como se a Lilia Schwartz fosse racista. Ele tenta fazer uma inversão, e o negócio é delírio e devaneio do início ao fim. Eu vou fazer aqui a leitura de uns 3 ou 4 parágrafos, eu não quero ler esse trem todo, porque senão eu vou ter que tomar um shot de Plasil, porque é muita merda que a gente tem que ser obrigado a digerir mentalmente e, infelizmente, a gente acaba passando mal mesmo. Esse blog aqui, o Hermenêutica Política, é um blog de conspiradores obscurantistas, são pessoas que tentam passar uma erudição acadêmica, mas você vê ali no raciocínio deles uma zona cinzenta que você não consegue explicar com documentos. Aí entra intuição, aí entra um monte de coisa assim que não tem respaldo histórico acadêmico nenhum, e assim eles vão tocando e enganando pessoas sem nenhum tipo de retaguarda intelectual. O texto é assinado pelo Eduardo Carvalho, ou o título: Lilia Schwartz, branca, rica e privilegiada, contra a mestiçagem brasileira, que é aquilo que eu estava falando mais cedo. Eles estão tentando inverter a coisa. Estão tentando colocar um racismo subjacente nessa conclusão que ela teve, algo que não tem absolutamente nada a ver, eu já te expliquei. Aí vem o texto, né? Schwartz é uma das maiores referências da academia brasileira. Até aí tá correto, e ela é mesmo. Recentemente escolhida para a Academia Brasileira de Letras. Sim, porque ela escreve muito bem. É constantemente citada nos cursos de história por todo o país. Presença frequente na Globo News, na UOL, na Folha de São Paulo. É voz de uma das elites mais repugnantes do país. A elite cultural, midiática, acadêmica, identitária, a elite woke, a elite movida por um profundo desprezo pelo Brasil real. Aí já começou o devaneio, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? A mulher é uma cientista, ela é uma acadêmica, ela quer mostrar o que de fato aconteceu aqui no processo de miscigenação, de colonização, que é o foco dela. Ela é antropóloga. Agora, se isso mancha esse verniz aí de que o descobrimento é missionário, de que Portugal é uma pátria-mãe do Brasil, de que os portugueses tinham uma relação amistosa com os povos originários, aí fala dos jesuítas, do Padre Anchieta, isso tudo aí não é nem revisionismo histórico, não, porque não tem nem documentação para provar esse ponto de vista deles. Isso é simplesmente uma propaganda pró-monarquia, pró-sociedade medieval, pró-Zé Cruzada. Isso é só propaganda, isso é só para eles. No meio deles ali, o cercadinho de bovino que essa galera aí também controla, uma forma deles se blindarem dos documentos e dos fatos históricos, entendeu? Que, novamente, se você colocar isso numa baliza moral, acabou pra essa gente. Trata-se de um setor da antropologia brasileira tomado por um certo nojo do Brasil mestiço, nojo esse já denunciado por Antônio Rizero, e que em figuras como Lília se manifesta também como aversão ao maior sociólogo da história do Brasil, Gilberto Freire. Isso aí, outro ponto problemático, ele chegar a falar que o maior sociólogo do Brasil foi Gilberto Freire. Nunca foi. Darcy Ribeiro mesmo, ele bota o Gilberto Freire para ninar. Ele pode ter, sim, a sua importância enquanto um escritor, mas ele é um cara que está a serviço do discurso dominante. Então, assim, se for o caso dele falsificar a história, a sociologia, para corroborar suas teses com o discurso dominante, ele vai, não está nem aí, vai atropelar crivo científico, método científico, para auxiliar essa questão toda aí. Por isso que hoje em dia ele é até academicamente marginalizado, porque ele não tem assim relevância acadêmica, ele já foi pisoteado por outros autores que conseguiu refutar toda a sua obra praticamente. Ele é considerado anacrônico, teve a sua importância como um sujeito que produziu conhecimento, mas um conhecimento completamente frágil, fragilizado ante ao que foi descoberto aí, a documentações primárias, etc, etc.
Daí decorre a redução da virtude brasileira à mestiçagem, a ideia de estupro. Esses identitários são herdeiros intelectuais daquela mesma elite escravocrata e colonialista. Hã? Assim, os caras produzem conhecimento que contrasta com a narrativa dos colonialistas, mas ele tá tentando empurrar. Assim, você vê que o negócio é capengante. Você tá lendo o negócio assim, parece que você tropeçou numa pedra. Pô, tem alguma coisa de errado aqui. Por isso que é um trem assim, é um devaneio, não dá para ler tudo. Se você ler tudo, você vai regurgitar. O seu cérebro tem defesas ali contra a estupidez e ele vai uma hora, meu amigo, para de ler isso, senão você vai ficar burro. Agora essa elite reaparece, travestida de antirracista, disfarçada sob um discurso canalha, operando uma inversão retórica. Põe-se como defensores dos negros, mas pregam a segregação, importando modelos raciais, assim chamados por eles, de imperialismo americano. Da onde que esse cara tá tirando que a Lilian Schwartz importa perspectivas que casam com o imperialismo americano? Se eles são completamente oponentes disso aí. É por isso que a gente vê o negócio e fica assim, pô, velho, que grande perda de tempo ler essa porcaria. E eu não entendo essa galera, velho, que ela é contra a academia. Eu não entendo. Eles gostam de usar uma linguagem acadêmica, uma coisa assim que emana uma erudição. Escreve bem, o menino aqui escreve bem, pontua bem. Ele é burro. Ele é burro só assim, a alma dele é burra. Sabe, a aquisição de conteúdo dele foi boa. Português, as regras gramaticais, né, pelo que ele escreve aqui, parece que ocorreu de forma categórica. Agora, o processamento disso aí na cabeça dele é, assim, vazio. Então, uma psique que raciocina em termos éticos, não tem. Ou se tem, está sendo canalha, porque está reforçando o discurso dominante, que a gente sabe muito bem que é opressor, por excelência. E você vê que no próprio texto ele fala mal da elite escravocrata, colonialista, mas parece que fala mal, mas para tentar imputar um negócio completamente delirante, que é essa tese de fazer um casamento, né, desses acadêmicos aí que são mais progressistas com essa galera aí. Sabe, não dá para explicar, eu fico burro, assim, eu fico meio estúpido quando eu tenho que explicar isso. Então, não dá.